Muito bom dia, sejam bem-vindos. 11h05, a hora da ordem do dia, já sabe, sempre de segunda a sexta-feira, programa de informação do Porto Canal, que debate e analisa temas da atualidade, mas que dizem, sobretudo, da forma mais direta possível com a vida de todos nós e sempre, em particular, destaque para a região norte, naturalmente. Hoje, como demos nota, a fechar o bloco informativo das 11, vamos refletir sobre os mídias, sobre a comunicação social e vamos colocar uma pergunta em cima da mesa, que é efetivamente se o norte perde ou não influência política, económica e não só, com a crise que se está a viver atualmente na imprensa. É uma realidade que tem marcado a nossa atualidade. Todos nós temos acompanhado o que está a acontecer aos jornalistas e a todos os profissionais da Global Media nos seus diversos órgãos de comunicação, não só o JN, mas o Jogo, também a TSF, entre outros. Hoje, por exemplo, só para dar o exemplo da TSF, está com emissão apenas de música, não tem blocos informativos, nem generalistas, nem desportivos, e o dia vai ser todo ele marcado pela greve dos trabalhadores, quer no Porto, quer em Lisboa. Este é o ponto de partida, é um assunto que vamos naturalmente abordar, mas é o ponto de partida para essa reflexão mais ampla que queremos fazer. E vamos fazê-la como? Desde logo, do ponto de vista, evidentemente, dos profissionais que estão a sentir esta realidade, com o Augusto Correia. Portanto, temos aqui dois colegas jornalistas, vou dizer assim, no fundo, o Augusto Correia, que é não só do JN, mas do Conselho de Redação. Augusto, é um gosto ter-te aqui, apesar das circunstâncias. Obrigado Pedro, por teres vindo ao nosso programa. Do meu lado esquerdo está Luís Miguel Loureiro, que foi colega jornalista durante muitos e muitos anos na RTP e que agora és professor de comunicação na Universidade do Minho, de comunicação social. A tua leitura vai ser também muitíssimo importante no nosso programa. Vamos, como é habitual, partir à conversa dentro de momentos, mas uma das grandes marcas da ordem do dia, se nos acompanha já sabe, é sempre a opinião das pessoas, dos portugueses, e começamos sempre por aí. Por isso, Ana Rita Cristóvão, bom dia. Vamos lá tentar perceber se as pessoas sabem o que é que está a acontecer. Quer dizer, o JN tem a dimensão e o peso que tem. Vamos perceber se as pessoas estão atentas a essa realidade e o que é que acham sobre a pergunta que, de fundo, colocamos em cima da mesa, se o Norte perde ou não ainda mais influência. Muito bom dia, Pedro. Estamos na estação de metro da Trindade e ao longo da manhã fomos já falando com algumas pessoas que, apesar de não quererem dar a cara, nos conversaram que estão a par da situação que se vive da crise da imprensa e, sobretudo, na imprensa regional, como é o caso que referiste. Estamos a falar de muitas pessoas que admitem que os jornais locais são uma fonte de informação muitas vezes a única para pessoas já de mais idade e que não têm acesso a redes sociais, mas também de pessoas que vivem mais isoladas e que não têm outro meio de informação. Neste momento estamos, como disse, na estação de metro da Trindade, a tentar perceber junto das pessoas se realmente têm noção desta crise e se têm noção do impacto que o fim destes jornais pode trazer para as regiões e para a população. Eu perguntava aqui a esta senhora, muito bom dia, não sei se é daqui da região norte, mas costuma ver notícias locais e regionais? I speak English. Sorry, thank you. Aqui uma turista, de facto, nestes diretos acontece muitas das vezes, são turistas, mas a verdade, como dizia, é que há muita gente que refere a importância dos meios de comunicação sociais regionais. Perguntava a esta senhora, muito bom dia, costuma ler os jornais regionais? Não. Não tem coragem? Não. E tem noção da crise que se vive na imprensa regional, também aqui no Norte? Assim, é o que ouço, não é? Acha que é importante haver estes jornais mais locais para as pessoas terem acesso à informação? Eu acho que sim, menino. Acho que sim. Olha, vou atender aqui, está bem? Obrigada. Tentámos aqui, dentro do possível, ter uma opinião. Vamos tentar mais junto de algumas pessoas. Muito bom dia. Diga-me uma coisa, o senhor costuma ler notícias regionais? Não. Não vê as notícias em papel aqui da região? Mas não vale a pena, não vale a pena. Pronto, mais uma tentativa, está um pouco complicado hoje, mas como dizia Pedro, fomos falando com algumas pessoas que nos disseram realmente que
os jornais locais têm uma importância extrema na informação da população e também na consolidação da democracia. Infelizmente, nos últimos tempos temos assistido a várias crises e também a condições precárias nesta profissão e muitas pessoas acabam por dizer que, sobretudo nos jornais em papel, não perspectivam um futuro muito duradouro. Bom, uma primeira intervenção complicada, mas os diretos são mesmo assim, devo dizer, em defesa da honra, que não é de todo habitual acontecer o que aconteceu agora aqui na ordem do dia. Os diretos são sempre muito construtivos e as opiniões que as pessoas nos têm dado são sempre muito válidas. Devo dizer e afirmá-lo perentoriamente que muitas das opiniões que nos são de facto ditas nestes diretos exterior são recuperadas aqui em estúdio, normalmente pelos nossos comentadores que pegam nessas opiniões. Mas hoje o dia foi um pouco mais complicado, embora a gente vá fazer mais diretos, como de resto é habitual. Vamos enquadrar o assunto, agora sim, com maior detalhe, e vamos enquadrá-lo como por vezes fazemos nesta ordem do dia, que é ouvindo declarações que nos acrescentam pontos para a conversa que vamos ter. Houve um encontro esta segunda-feira à noite no Porto, com várias personalidades, onde se debateu mais uma vez a situação na global media, com particular enfoque, evidentemente, para os vários órgãos de comunicação social. E nesse encontro, hoje à noite vai haver outro, também na cidade do Porto, convém dizer, mas nesse encontro saíram inclusive algumas das sugestões que eu vou ter a oportunidade de abordar aqui com o Augusto Correia, mas vamos primeiro recuperar o que foi dito nesse encontro. Já o tinha defendido num artigo de opinião publicado no Jornal Público e voltou a fazê-lo de viva voz esta segunda-feira. Para Eduardo Vítor Rodrigues, o Jornal de Notícias deve ser elevado a património cultural da Unesco. Há um caminho a fazer, de um ponto de vista talvez mais simbólico, com a eventual classificação do Jornal de Notícias da sua marca, que é também o mais importante, já sobra da sua estrutura, a marca e os jornalistas. Fazer evoluir o debate para uma classificação no âmbito da Unesco como património cultural imaterial. Isso dar-lhe uma sustentação, uma sustentabilidade, uma força adicional. Força que, para o Presidente da Câmara do Porto, é também essencial para que não se repitam os erros do passado. É um jornal que retrata aquilo que se passa na cidade do Porto como nenhum outro. É um jornal nacional, mas que é feito a partir do Porto. É o último dos grandes títulos que tem essa função. Recordamos que o comércio do Porto e o 1º de janeiro desapareceram nos nossos tempos. O encontro-debate sobre o futuro do Jornal de Notícias reuniu dezenas de pessoas no Centro Cultural e Desportivo do Porto. Entre os presentes, artistas da cidade, autarcas da região e antigos diretores do título. Eu lamento ter que dizer que há 2 ou 3 coisas que eu conheci no JN e que se agudizaram até hoje. A cada novo acionista, o património diminui. Não sei se para reaverem investimentos, se para fazerem outro tipo de negócios, mas isso é uma característica, é histórico, está muito bem documentado. O JN é fundamental que se mantenha como um jornal que é uma voz naturalmente do Porto, mas é uma voz do país. E o JN tem demonstrado ser um estandarte da liberdade e é assim que tem que continuar. Precisamos também de, em conjunto, alertar para que possa haver enquadramento legislativo, que possa haver forças vivas, empresas que queiram também juntar-se e adquirir o título, separá-lo eventualmente de outros. No debate sobre o futuro do JN, o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira sugeriu ainda que a contribuição audiovisual que todos pagamos na fatura da luz possa vir a financiar outros órgãos de referência. Em dezembro do ano passado, a Comissão Executiva do Grupo Global Média anunciou que ia negociar com caráter de urgência rescisão de contrato com pelo menos 150 trabalhadores. Desde então, a sociedade civil tem-se unido em defesa do único jornal nacional produzido a partir do Porto. Está feito o enquadramento. Augusto, há claramente aqui vontade das forças vivas em defenderem este nosso património, esta nossa marca, que de facto
é de todos nós. Vocês, funcionários e trabalhadores, querem e merecem as soluções imediatas até para resolver as vossas questões salariais, porque toda a gente tem contas para pagar, filhos e questões de saúde e não só. Mas há aqui caminhos que estão a ser apontados, como por exemplo o Eduardo Vítor Rodrigues a sugerir património material e cultural da Unesco. Esta sugestão também muito interessante do Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira de que a taxa audiovisual que todos nós pagamos na fatura da luz e que serve para financiar RTP e RDP seja aplicada também em órgãos fortes, regionais. São caminhos apontados, mas a verdade é que vocês não sabem qual é o caminho que atualmente a vossa administração vai seguir. Bom dia, Pedro. Obrigado por esta oportunidade e por trazerem, ao Porto Canal, por trazer este tema à atualidade e de uma forma também que me parece muito pertinente e muito interessante. Não centrada só na greve, não centrada só nos problemas, mas também na falta que faz o Jornal Notícias e outros jornais com as características do Jornal Notícias e em soluções de futuro. Eu ouvi atentamente a peça e já tinha lido também sobre o que se passou nessa conferência, a qual infelizmente não pude comparecer, porque estes dias de preparação de uma greve são muito complicados. Claro. E já nem se tem tempo para dormir e infelizmente não consegui, ainda tentei, mas não consegui. A questão da taxa audiovisual, o próprio Sindicato de Jornalistas, também da qual eu faço parte, também já defendeu essa ideia. Alargar a taxa audiovisual a toda a comunicação social, porque a crise não é só da Global Média, a crise também se tem sentido e vivido noutros setores. E se os políticos dizem que o jornalismo é um pilar da democracia, se nós, no exercício do jornalismo, permitirmos às pessoas usufruir de um direito fundamental, do direito do acesso à informação, se calhar é preciso dar um passo para garantir isso. Esse da taxa audiovisual poderia significar alguma coisa, mas teria que vir acompanhado com o reforço do financiamento da RTP e da Lusa, e eu sei que estamos num canal privado, mas acho muito importante que nós tenhamos ainda hoje um canal de televisão e de rádio públicos e uma agência de notícias pública, e eu acho isso fundamental. Em relação às palavras do Presidente da Câmara Municipal de Gaia, eu acho muito interessante e acho que até podia ser merecido. É um jornal com 135 anos, tem um arquivo que nós não sabemos muito bem em condições ele está neste momento, está encaixotado. Desse arquivo fazem parte os recortes da censura, da Comissão de Censura, que nós não sabemos como estão guardados e que retratam uma parte muito importante do país e a forma como os jornalistas também tiveram de ser engenhosos para sobreviver a essa parte. Se calhar no futuro vamos ter que ser engenhosos como se foi naquele período antes do 25 de Abril, e nós temos esses recortes de 50 e qualquer coisa, até 60, até 74, que são muito interessantes. O problema desta questão, que eu acho muito válida e muito justa, até se me permite, mas quero um bocadinho com o meu orgulho de JN de 29 anos. É natural. Obrigado. Mas o problema é o tempo. Da mesma maneira que o tempo da política, o tempo destas decisões, não se compadece com a nossa urgência. A nossa urgência era receber o salário de dezembro a tempo. Eu já estou tão baralhado que já é dia 10 de janeiro, já nem sei qual é o salário que está em falta. Mais o subsídio de Natal. Mais o subsídio de Natal. E hoje também é importante por isso, porque os colaboradores ou os recibos verdes do JN costumam receber a 50 dias, não a 90, como se disse ontem. Costumam receber a 50 dias, o que já é de si muito mau, deviam receber ao mesmo tempo que todos os outros trabalhadores. Mas isso foi uma política que foi sendo implementada ao longo dos anos e empurrando a data, e hoje é dia 10, e eles receberam na semana passada os vencimentos de outubro. E hoje já deviam estar a receber os de novembro, e ninguém vai receber, porque o que o Presidente da Comissão Executiva anunciou ontem na Assembleia da República é que vai tentar pagar os salários no próximo dia 15 ou 16. Vai tentar, mas isso ainda hoje tive alguns colegas a dizer-me, eu tento pagar algumas contas e não estou a conseguir, porque não tenho lá o dinheiro. Claro. Deixa-me perguntar uma coisa, Augusto, se me permites. Vocês estão em greve o dia todo, no Porto e em Lisboa. Tu já tiveste a oportunidade, inclusive, de prestar declarações em direto antes de vir para aqui, vais voltar para lá. E vocês são todos jornalistas, para além dos outros funcionários que... não são, os profissionais não são todos jornalistas, mas nós os três somos. E, portanto, de jornalista para jornalista, deixa-me perguntar o seguinte. Transparece um pouco a sensação de que... Vou fazer uma questão relacionada com as inquirições parlamentares. Daquilo que ouvimos nestes dias, parece que tudo se tornou ainda mais confuso. Ou seja, jornalisticamente falando, se me permitem pôr os termos desta forma, não parece que saíram grandes respostas, ainda mais nebuloso ficou tudo o que foi adiantado. Não sei se estou a ser injusto, mas transparece. Não, eu acho que não. Acho que eu não fiquei muito esclarecido, principalmente com as audições de ontem, tanto do anterior Presidente da Comissão Executiva como do atual.
Fiquei esclarecido em que parece-me um bocado de divergências, em que de manhã um falou num sentido, de tarde outro falou no outro. Em relação àquilo que nos preocupa, que são os salários, não ficámos esclarecidos. Em relação ao fundo, o Sr. Japão Favo esclareceu que lidou com um senhor, que é o Sr. Clément Ducasse, e com outro senhor que teve uma reunião, que é o Sr. Bruno Bellet, ou Bruno Bellet, presumo que seja suíço, talvez Bruno Bellet, e com quem reuniu numa das primeiras encontros que teve para preparar este negócio. Hoje o público noticia que não só o CAP, que é a empresa-mãe, digamos, deste fundo, está suspensa desde 2022 na Suíça, como este Bruno Bellet anuncia no LinkedIn, nas redes sociais, que não trabalha para o CAP desde 2018. Por isso, aquilo que parecia ter havido algum esclarecimento muito ligeiro em relação ao fundo, que era dizer quem é a pessoa que está por trás, porque acho que são 120 mil beneficiários, nenhum deles com mais de 5%, o que curiosamente os mantém abaixo do radar da lei da transparência, que diga-se é uma das melhores leis que temos em nível europeu, dos poucos países que têm leis da transparência, é uma lei muito boa que nós temos neste país, mas que pode ser contornada, que só se aplica a quem tem mais de 5% da propriedade de uma empresa de comunicação e que tem de ser melhorada. Se me permite só mais um segundo, a questão dos fundos. Também é preciso criar outro tipo de legislação para a questão dos fundos. O sindicato já fez essa proposta a nível europeu e aqui também é possível, porque agora a ERC está a agir, mas está a agir depois de acontecer, está a agir depois da noiva estar casada, ou está a agir depois do acidente, como quisermos. O fundo devia ser investigado antes. Um fundo chegou à bola e despediu 2/3 dos trabalhadores, um fundo chega à Global Média e anuncia o despedimento de 1/3 dos trabalhadores. É por isso que é fundamental que se crie legislação em relação à questão dos fundos e também em relação à titularidade, às pessoas que podem ser titulares ou até gestores de órgãos de comunicação social. Tem que ter um registro de idoneidade, tem que provar capacidade e as empresas têm que deixar uma garantia, até se possível, de que podem fazer negócio e que podem sustentar aquela empresa, como acontece, por exemplo, com as empresas de trabalho temporário. Tem que deixar um depósito sem salários ou uma conta calcionada. É preciso quem venha para a comunicação social. Se é um bem público, se é um pilar da democracia, se é fundamental para a democracia, se permite às pessoas usufruir de um direito fundamental, então tem que ser regulado de forma a que seja validada toda essa importância, que representa essa importância. Claro. E, sobretudo, que a transparência seja cristalina. Claramente. Nós, para jornalistas, a transparência tem que ser um dos nossos primeiros pilares. Evidente. E a questão do fundo em concreto, podíamos fazer o programa só sobre o fundo, mas não é de todo esse o nosso âmbito. Eu vou já, dentro de momentos, virar-me aqui também para o Luís Miguel Loureiro, mas antes disso, fazemos uma nova ligação contigo, Ana Rita. Vamos lá, a ver se agora temos ou não pessoas que nos falam do peso, da importância do JN e não só da imprensa regional. Vamos a isso. Vamos lá, Pedro. Desta vez já um bocadinho mais fácil, já temos connosco a Dona Maria, com quem falávamos, e perguntava-lhe precisamente, no seu caso, dizia-me que não tem por hábito consumir jornais, não é? Não tenho hábito, é só mesmo televisão. E porquê? Nunca lhe foi incutido esse hábito? Nunca tive esse hábito de comprar o jornal. Mas consegue perceber a importância dos jornais em papéis para a sobrevivência da imprensa? Sim. Sei o importante que é ler os jornais. No caso de notícias regionais, costuma consumir alguma coisa de notícias mais da sua terra ou essas mesmas notícias nacionais que costuma ver? Vejo na televisão o Porto Canal, é a única coisa que eu vejo. Considera que é importante o trabalho dos jornalistas, nomeadamente em meios de comunicação social regionais, para manter as populações informadas? Sim, acho que sim. Com esta situação que se vive, não só no Jornal de Notícias, agora com o risco de despedimento, mas também em outros meios de comunicação regionais, sente que com a perda destes meios de comunicação social a democracia fica mais enfraquecida? Sim, fica. Isso muito mais. Despedimentos, com tudo o que está-se a passar no país, sim. Eu perguntava-lhe também se, no seu caso, não consome jornais em papel, mas se acha que o papel tem futuro para continuar a existir na imprensa. Eu acho que sim, nesse aspecto não posso dizer nada. No seu caso não consome, mas pondera vir, por exemplo, se passar por uma banca do jornal e olhar, é algo que era capaz de passar a comprar ou não? Como eu digo, não. Porque eu vejo na bancas, quando vou, vejo o jornal, mas comprar não. Eu perguntava-lhe também, só para terminar, Maria, se com este
fim de muitos jornais e estas dificuldades, nomeadamente focando-nos aqui na região do Norte, se acha que a região perde voz e perde influência com o encerramento e com as dificuldades destes jornais? Sim, isso perde. Sabíamos ter sempre, lá está, os jornais, para as pessoas que querem ler, para ficar a saber sobre a nossa região. Eu acho que sim. Muito bem, muito obrigada. Aqui, muito bom dia. Uma opinião de uma senhora que, neste caso, não consome jornais, diz que tem por hábito mais ver a televisão, mas falou-nos também que considera que são importantes. Vamos tentar mais uma opinião junto deste senhor, só para tentar perceber se o senhor tem por hábito ler notícias regionais aqui da região do Norte. Sempre que posso. Sempre que pode. Sim. E como é que vê esta situação de crise que se vive agora no Jornal de Notícias e também ao longo dos últimos anos, com o fim de muitas edições em papel? Sente que isso é mau para a região Norte? É sim, faz falta, muita falta, porque há pessoas que não têm acesso às plataformas digitais e não estão informadas sobre muita tragédia que se passa no Norte. Acha que com esta perca que o Norte perde influência a nível também do país e de destaque? Perde. E o poder passa todo lá para os da capital. Acha que consegue compreender então o papel destes jornalistas que dão as notícias mais locais, mais regionais e a importância para a sociedade e também para a democracia? Compreendo essa televisão que há, que nem sei bem o nome daquilo, Correio da Manhã e essa coisa toda, só se preocupam com o Sul e esquecem o Norte. Acha que devia de ser dada mais atenção ao Norte? Havia, está esquecido, de sempre esteve e continua e de cada vez pior. O que é que acha que era preciso fazer para conseguir dar mais destaque ao Norte nesta situação? Era não haver tanta... exatamente. Tanto centralismo, dizia-me. Eu pergunto-lhe também, normalmente tem por hábito comprar os jornais em papel ou não? De momento, só estou cá agora uma semana, estou fora de Portugal, estou na Áustria. Mas, antigamente, quando estava em Portugal, pelo menos aos sábados, domingos, fins de semana, comprava o jornal, notícias e o jogo. E agora, estando longe, continua a acompanhar as notícias da região ou acompanha só mais as nacionais? Sempre que posso, a minha televisão é o Porto Canal. E, pronto, o Porto Canal é a televisão que vejo. E a RTP1, CMTV, SIC tem beijo alguma, TVI, essa coisa toda, canto. Portanto, sente que é um trabalho importante e que deveria de continuar? Exatamente. Muito obrigada pela sua opinião. Bom dia. Ficámos aqui com duas opiniões bastante distintas, de uma senhora que, por um lado, não vê grandes notícias nos jornais em papel e, sobretudo, regionais, mas também aqui o exemplo de um senhor que, mesmo estando longe, procura ver notícias da sua região e dá essa importância ao trabalho do jornalismo regional, destacando aqui que também que era precisa mais atenção para a região norte do país. Muito bem, Rita, mais uma intervenção da tua parte que nos dá, lá está, algumas deixas para a nossa conversa. Agora com o Luís Miguel Loureiro. Luís, o teu papel neste programa é também ele muito importante, porque enquanto que o Augusto nos dá a visão de quem está a sentir na pele esta realidade, tu tens uma vasta experiência, como eu disse, na RTP e agora como professor que és, consegues ver com algum distanciamento e alguma frieza esta realidade. E deixa-me perguntar-te o seguinte, até no seguimento do que estava a dizer este senhor. A informação de proximidade. Tivemos o comércio do Porto que desapareceu, tivemos o 1º de janeiro que desapareceu. Esperamos, evidentemente, que o JN, o Jogo, a TSF, estes órgãos continuem fortes. É isso que esperamos, evidentemente. Mas, com esta crise, a diminuir a imprensa regional, acaba por nos sobrar o quê? Sobram-nos as delegações das televisões, que são muito importantes e que fazem o seu trabalho, mas as delegações das televisões não são órgãos de comunicação regionais de referência. Ou seja, a democracia, como se dizia aqui, também funciona pela liberdade da imprensa e pela qualidade da imprensa. Isto são assuntos que nos fazem refletir com esta conjuntura. Fazem. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Augusto.
E fazem-nos refletir, e é curioso que a opinião deste último senhor seja exatamente a demonstração de que quando as pessoas refletem, elas percebem a falta que estas coisas lhes fazem. Ou seja, eu acho engraçado o primeiro direto que nós tivemos. Eventualmente nós, como jornalistas, eu ainda me coloco no papel, sentimos-nos algo, enfim, perturbados, porque as pessoas naquele corre-corre não nos dão respostas com substância, mas eu vejo substância naquelas não respostas. Eu vejo muita gente a correr e vejo muita gente sem pensar. E, portanto, ao ver pessoas a correr e pessoas que não pensam porque correm, porque a nossa vida é passada a correr, nós, de facto, estamos aqui a perder um comboio e, aliás, este comboio em andamento muito acelerado é o comboio que está a atrocidar o jornalismo. É, de facto, este comboio que está a atrocidar o jornalismo. Este problema que se vive agora na global media e nos média em Portugal, porque infelizmente nós temos sinais claros de que tivemos a bola, mas também temos sinais da Trusty News, etc. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de sinais que nos apontam para um vulcão em erupção. Porque tu referiste bem, o problema de encerramento de órgãos de comunicação social e sediados no Norte não é de agora. Eu fui despedido em 1994 da Rádio Nova, quando a Rádio Nova deixou de ser um projeto de informação e passou a ser um projeto essencialmente musical, como hoje o conhecemos. A Rádio Nova mantém-se, mas nunca mais foi um projeto de notícias. 1994, faz agora 30 anos. E, portanto, é óbvio que esta erosão de órgãos de comunicação, e a Rádio Nova era um órgão de comunicação sediado no Porto. A Rádio Press desapareceu também nessa altura. Nós tivemos logo nos anos 90 a erosão das rádios. Ao contrário, era um movimento em contraciclo, porque as televisões estavam em desenvolvimento, por exemplo. Certo. O público tinha surgido, jornais, etc. Mas não propriamente jornais no Norte. Não é? Embora o público seja um caso interessante, porque o público se estabelece a partir de uma forte implantação regional. Também. Não é? Tem os cadernos locais, portanto, tem ali um conjunto de filosofias de elaboração que ainda dão muita importância ao jornalismo local, ao jornalismo regional. Mas, de facto, nós tivemos logo isso e depois, na década de 2000, temos, e temos depois a erosão também dos jornais do Comércio do Porto, do 1º de Janeiro, não é? Portanto, o Porto e o Norte. Sempre isso é importante dizer, o Porto e o Norte, não é a cidade. O Porto e o Norte, sem dúvida. Não, até porque estamos a falar de projetos que davam voz não apenas ao Porto, claro. Mas eu lembro-me da importância, por exemplo, que tiveram os órgãos de comunicação regionais na implantação de projetos como o Metro do Porto, que são projetos estruturantes para o desenvolvimento da região, não é um projeto estruturante para o desenvolvimento do Porto, da cidade do Porto. Certo. Ok. Eu lembro-me perfeitamente de assistir como jovem jornalista às reuniões da área metropolitana do Porto, da Junta Metropolitana do Porto, das lideranças dessa altura, tendo em vista uma força reivindicativa muito forte para que projetos como o Metro do Porto se implantassem na região, o que veio a acontecer na década de 2000. E eu, como jovem jornalista, era jovem jornalista em 1992, portanto, 10 anos antes. Pois. Ok? Portanto, há aqui, de facto, um conjunto, sim. A resposta à vossa pergunta é, se nós pararmos para pensar, se as pessoas que vão a correr para o metro, de um momento para o outro, fizerem como este senhor, para pensar, elas percebem que estão a perder importância, que a vida delas está a perder importância, porque não chega a voz delas, deixa de chegar aos centros de poder. E isto é fundamental. E isto é fundamental nós pensarmos, refletirmos, aí está, pararmos para pensar. É óbvio que está um vulcão em erupção. Nós olhamos para o vulcão e de um momento para o outro ficamos impotentes, não é? O vulcão é demasiado forte. Estamos com medo. Eu olho nas faculdades, tu falaste da minha experiência como professor atualmente. Os miúdos estão receosos. É a primeira vez que eu vejo estudantes de jornalismo a olharem para um não futuro, a perceberem que as coisas estão difíceis. Claro que a minha função como professor é dizer-lhes: o jornalismo vai sobreviver. Vocês não tenham a menor dúvida que o jornalismo vai sobreviver. Porque o jornalismo é necessário, a menos que nós desistamos de uma coisa chamada democracia. A partir do momento em que nós desistimos de uma coisa chamada democracia, o jornalismo, se calhar como o conhecemos, tem os dias contados. Mas
são duas coisas que estão absolutamente interligadas. Claro. Estão absolutamente E interligadas. em que moldes é que o jornalismo vai continuar a ser feito e até em que moldes é que nós próprios temos que evoluir entre as várias gerações de jornalistas que há. Já agora, se me permites, por exemplo, eu recordo deste exemplo dos teus, mas como eu disse, estamos aqui entre 3 jornalistas a falar para o público. Há 28 anos, portanto, quando eu entrei para a Faculdade de Jornalismo em 1996, a internet já havia, mas havia só internet. Apenas e só a questão da internet. E, portanto, há 28 anos atrás, eu lembro nas primeiras aulas do meu primeiro ano de faculdade, se debatia o risco da profissão de jornalista desaparecer. Há 28 anos atrás. É verdade. E, portanto, sempre se chegou à conclusão de que o jornalismo é extremamente necessário. É preciso filtrar a informação. Mas há 28 anos atrás, repito, só havia internet. Agora temos multiplicidade de plataformas, enfim, digitais, que é o futuro. Ou seja, há uma revolução em que temos também que nos adaptar e repensar o jornalismo e quem o faz. É um enorme desafio. Sim, o desafio é enorme, mas o jornalismo tem marcas, tem fronteiras que não devem ser ultrapassadas, Muito nunca. bem. Portanto, tem linhas de referência. E um dos problemas, aí está, eu acho que nós temos andado com esta preocupação agora do tal vulcão que está em erupção e que nos diz que há um conjunto de marcas jornalísticas que estão em causa. Eu, com preocupação, tenho visto a marca do jornalismo em erosão anterior a isto. E eu gostava de falar muito claro em relação a isto. Eu, de facto, a minha principal experiência como jornalista foi na RTP, organismo público, portanto uma empresa pública, financiada através da taxa do audiovisual, etc. Concordo completamente com uma redefinição do conceito de serviço público para que ele possa abranger órgãos de comunicação que não deveriam ter deixado da esfera pública, porque nós não nos podemos esquecer que este comboio, esta religião do mercado, que agora estamos aqui de um momento para o outro, a religião tornou-se satânica, não é? A religião do mercado tornou-se satânica, o Satanás surgiu sob a forma de fundos que nós não sabemos quem são e vêm destruir isto tudo, mas esta religião do mercado temos que ir buscar lá atrás quando houve a privatização de órgãos de comunicação. Nos anos 80, a partir dos anos 80, de jornais, que nunca mais tivemos jornais na esfera pública. Nós nunca mais tivemos jornais na esfera pública. E, portanto, o JN, o DN, etc, etc. Portanto, temos que nos perguntar porque é que houve, a partir desta adesão à religião do mercado, o mercado salvará tudo, o mercado é uma bela religião, mas de um momento para o outro pode ser satânica. Pois. Não é? E nós estamos a ver o resultado disso. E, portanto, sim, nós precisamos de repensar um modelo de financiamento para órgãos de comunicação que sejam verdadeiramente responsáveis e responsabilizáveis pelo público, e, portanto, que possam estar na esfera pública, de algum modo, A fórmula, eu não tenho a fórmula mágica, porque se tivesse, eu era um gênio e já teria sido certamente consultado para dar o meu parecer, mas há, sem dúvida, o Augusto referiu e bem, apesar de tudo, apesar de todos os seus problemas, e eu aponto muitos problemas, por exemplo, à RTP, à minha ex-casa, apontei-os lá dentro muitas vezes, dentro da subcomissão de trabalhadores à qual pertenci durante 18 anos, mas não há dúvidas de que há ali uma espécie de ilha que protege, apesar de tudo, uma possibilidade de se fazer informação, de se fazer jornalismo. E esta ilha chama-se... há uma proteção pública. Há uma proteção pública e nós temos de pensar que esta proteção pública faz sentido. Vamos tentar encontrar uma fórmula para ela ser viável. Vamos tentar encontrar uma fórmula, aí está. Porque o problema é que, nesta altura, nós estamos então com o tal vulcão em erupção e o vulcão é muito grande. O vulcão é o JN, é o DN, é o jogo, é a visão, de um momento para o outro, vamos... Como é que a gente vai resolver isto? Certo, não é? Certo, como é que a gente vai resolver isto? Tantos órgãos, e agora nós temos que os puxar todos para a esfera pública, como?
vai ser colocado o problema a nível político, evidentemente. E provavelmente até nem é execuível, mas o ser colocado a nível político... Aliás, vamos a seguir, vou abordar esse assunto também contigo, a questão política, e tenho ainda mais para falar naturalmente também aqui com o Augusto, mas vamos manter a nossa dinâmica, nova ligação contigo, Ana Rita, e depois regressamos aqui a estúdio. Força! Continuamos na estação de metro da Trindade para ouvir a sensibilidade dos portugueses acerca da situação do jornalismo no país, em especial na região norte, mas também para perceber se têm hábitos de leitura de jornais. E temos já connosco o Sr. José Luís, muito bom dia, a quem pergunto primeiramente se costuma ver as notícias aqui da região do norte através de jornais locais, como é que vê? Costumo ver. Não é na internet isso, vejo sempre pela internet. Não há notícias, a nível dos jornais, não estou a ver mais nenhum agora aqui no Norte. Às vezes o Jornal de Matosinhos, raramente, também vejo. E, portanto, hoje em dia já consome poucas notícias em papel, é mais pelo digital? Sim, já é digital. Acha que esta crise que se vive a nível de imprensa, nomeadamente com despedimentos a acontecer em jornais locais e também esta situação toda, acha que afeta aquilo que é a voz do Norte em termos de comunicação social? Afeta porque naquilo que são notícias locais, tanto de âmbito local e regional, são os jornais do Norte que as publicam, não são os jornais de outras regiões que têm as próprias notícias deles. Não? Teme que se os jornais continuarem a desaparecer, que se perca esta voz do... Perde de certeza. E em termos mesmo de influência e do papel do Norte na região e no país, acha que a democracia fica mais enfraquecida com a perda destes jornais? Fica bastante mais enfraquecida. Por exemplo, eram vozes credíveis, não é? Que deixam de ser publicadas. E perde-se também um pouco da identidade. O Jornal de Notícias, sobretudo, era um dos pontos de identidade da região norte, do Porto, sobretudo. Já muito antiga, muito divulgada, para toda a região, desde Trás-os-Montes, Viana do Castelo e até Coimbra, chegou a ser o jornal mais publicado. Consegue compreender também o lado dos profissionais e o trabalho dos jornalistas? Existem várias opiniões acerca do trabalho dos jornalistas, mas no seu caso disse-me que consome até bastantes notícias. Consegue perceber a importância deste papel para a sociedade? Sim, os profissionais de jornalismo é muito importante que exerçam a sua atividade. É mesmo muito importante, porque depois com as redes sociais em que toda a gente publica o que quer e o que vem à cabeça, não é? A voz de um profissional com regras, saber o que é que está a publicar, é muito importante que isso aconteça. E acha que no geral da sociedade existe realmente esse respeito e essa credibilidade dos jornalistas ainda hoje? Ainda vai havendo a credibilidade, acho que continua a haver credibilidade nos jornalistas. O problema é que muitas vezes se confunde jornalista com outro tipo de publicações e com outro tipo de pessoas que não são propriamente jornalistas e estão ali se calhar a fazer outro tipo de atividades. José Luís, muito obrigada pela sua opinião, mais uma que recolhemos esta manhã aqui na estação do metro da Trindade, com este cidadão a dar-nos conta de que o papel do jornalista é fundamental e também aqui de destacar a diferença que é preciso fazer entre realmente os jornalistas e outros meios de divulgações de informações que acabam por não ser feitas por profissionais. Este senhor aqui a dar-nos opiniões de facto muito interessantes, entre elas a dizer que os jornalistas têm que continuar a existir, ao contrário de qualquer um que pode escrever o que quiser nas redes sociais sem regras. Os jornalistas não o fazem. Foi um dos apontamentos muito interessantes deste senhor que falou aos microfones do Porto Canal e dizia também que as notícias que não são dadas da sua região só passam nos órgãos regionais, porque os nacionais não tocam nessa matéria. E por isso está-me a dar aqui a deixa para eu regressar à conversa contigo, Augusto, para fazer uma pergunta, e vou fazê-la com muito cuidado, atenção. Não é o nosso objetivo no programa de hoje abordar as questões mais complicadas que envolvem a administração e os grupos que estão no fundo na sede do vosso problema.
Mas sem citar nomes, há uma frase que eu quero perguntar, à qual te quero pedir uma reunião, uma reação, porque me parece muito importante. A determinada altura foi dito, vamos deixar os nomes de fora, que um grande erro estratégico do Jornal de Notícias, e aqui eu quero fazer um parênteses, estamos a falar de um órgão de comunicação social com 130 anos, nós temos no Porto um feriado municipal que nasceu no Jornal de Notícias, convém esquecer, não deixar esquecer a história, e portanto o São João, para quem não se lembra ou quem não sabe, existe devido ao Jornal de Notícias. Fechado o parênteses, foi dito que o erro gigantesco estratégico foi tentar retirar o ADN extremamente regionalista do Jornal de Notícias para tentar fazer uma marca, sobretudo, nacional. Pedia-te reação. Pedes-me uma reação complicada, deixa-me numa situação complicada. Se não a quiseres, não há problema. Eu, enquanto membro do Conselho de Redação, partilhei ao longo dos anos algumas preocupações. E partilhei-as no Conselho de Redação, que é presidido sempre pelo diretor, e neste caso pela diretora Inês Cardoso, há 6 anos. Essa é realmente uma preocupação, nós mantermos a nossa matriz editorial. Eu acho que nós a temos conseguido manter. Se calhar às vezes não é tão visível, mas tem sido mais difícil ao longo dos anos com cortes sucessivos que temos tido, por exemplo, nos nossos colaboradores, nos recibos verdes, que são colaboradores, que são as pessoas, que são os jornalistas que nós temos espalhados em dezenas de concelhos de Portugal. São os nossos embaixadores e também são as pessoas que dão a voz àquelas pessoas daqueles concelhos. Essas pessoas têm sido um dos elos mais fracos desta cadeia, porque cortam-se custos com os colaboradores sem que se note muito. Diminuem-se as avanças, diminui-se o preço pago à peça e isso desmotiva também as pessoas. Muitas vezes começa a ser difícil arranjar alguém que queira trabalhar por alguns tostões, porque, ao contrário do que se faz passar, os trabalhadores são bastante mal pagos. Os que ganham à peça podem passar uma semana sem publicar uma peça, por isso não ganham. Só há 4 jornalistas avançados. Da bolsa de 70 colaboradores de que fala a empresa, só 4 têm avanças. Regulares são, eu contei 12, mas vamos dizer que eu me enganei que são 15. E temos uns 20 que são regulares, sabes a fazer o quê? A mandar fichas de jogos. Ganham 10, 20 euros por mês. E depois temos ali uns 20 mais 15, 35, dá mais ou menos, temos outros 35, se não me enganei nas contas, que trabalham à peça. Como eu disse, podem fazer uma peça numa semana, podem fazer 5 peças numa semana, se a atualidade o impuser, porque se acontecer alguma coisa naquele concelho, naquela região, aquele colaborador que nós lá temos é o que vai trabalhar mais naquela semana. E nós vamos estar focados naquele assunto e não vamos estar noutro. Isso também decorre, principalmente disso, foi uma forma de cortar custos, foram-se diminuindo o valor das avanças, foi-se diminuindo o valor pago à peça e foi-se retirando também capacidade às pessoas de trabalhar. Nós chegámos a ter relatos, que não é de hoje, e que eu até hoje não tinha falado neles, de pessoas que quando este prazo de pagamento começou a ser dilatado, e hoje está em 50 dias, aliás, não está, estava em 50 dias quando funcionava, agora já nem funciona, que me diziam: Augusto, eu gostava de ir fazer a notícia disso que me estás a pedir, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro para a gasolina. Este corte que foi feito de forma silenciosa por questões orçamentais nos colaboradores também levou a que tenhamos perdido alguma influência. Mas não perdemos muita, continuamos a ter muita influência. Eu posso dizer, sem revelar aqui segredos, que muitas vezes, trabalhando no online, olho para os gráficos e a maior parte das notícias que nós temos em destaque são notícias regionais. São notícias que dizem respeito às pessoas, aos problemas mais pequenos das pessoas, seja a missa, seja o muro ilegal, seja o buraco na estrada. E tu há pouco falaste nisso na questão veio o Luís que falou na questão do metro. O Jornal de Notícias foi um campeão na luta pelo metro. Dizia, eu lembro perfeitamente, é impossível ter metro no Porto. O terreno é muito duro. Vinha outro especialista, é impossível ter metro no Porto. O terreno é muito macio. Andávamos sempre nisto, afinal foi possível. Temos metro de superfície, temos metro debaixo da terra, tem-se conseguido. Há muitas causas em que o Jornal de Notícias se envolve e nós temos até gostávamos de dar conta disso no final do ano, que é o JN Resolve, vidas que o JN ajuda a resolver. Essa matriz não se perdeu. Obviamente, pelo diabólico mercado que falava aqui o Luís, esses constrangimentos financeiros também tiveram algum efeito nessas pessoas que são as mais frágeis da cadeia. Da mesma forma que agora a administração queria pura e simplesmente dispensar todos os colaboradores. Vocês imaginam o que é o Jornal de Notícias sem os colaboradores? Como se fossem 70 pessoas a ganhar milhares de euros, ou vá lá, um salário que hoje em dia, triste que os jovens jornalistas sonham, é ganhar 1000 euros.
Ganham tão mal que sonham em ganhar 1.000 euros. Imagina que fossem 70 pessoas a ganhar 1.000 euros. Não, é longe disso. Estas pessoas custam 40 e tal mil euros, custam 600 ou 700 euros, média por mês. Ganham isto. Isso tudo levou a que também eles próprios, se calhar, sintam desmotivados. Há aqui toda uma cadeia que levou a que se perca isso. Mas o JN continua a ser muito forte. O que não pode é aceitar que a administração corte aquilo que é a alma do jornal ainda, que ainda é. Claro, evidente. E estamos mesmo no final do programa e, portanto, Luís, a última pergunta que eu tenho é para ti. Há aqui alguns aspectos que eu digo todos os dias neste programa, um deles, digo e repito, porque é verdade, os assuntos acabam por estar, há muitos assuntos que são interligados. E eu quero terminar com a questão da descentralização contigo, porque a descentralização e a regionalização, que são coisas diferentes, são assuntos que dizem muito, em particular à região norte, em particular a muitos agentes políticos e até alguns económicos da região norte. Mas, de repente, parece que estamos a viver uma contradição, no sentido em que toda a gente sabe que a regionalização dificilmente vai ser implementada, sobretudo devido à forma como está estruturado o referendo na Constituição. Mas isso é outra conversa, que já tivemos, não vamos entrar por aí. Mas parece haver uma contradição entre a descentralização está a avançar, está a decorrer em várias áreas, mas, por outro lado, perdemos vozes nas regiões. Ou seja, é possível ter um país centralizado sem vozes? Não. Não, isso aí eu não posso, não tenho qualquer dúvida em responder-te categoricamente não. Não. Eu pegava numa das palavras do Augusto, alma. Uma região que perde a sua alma, perde o seu ser, não é? E a imprensa regional, a imprensa de implantação regional, pode ser imprensa nacional de implantação regional, como sempre foi a alma do JN. Eu vou fazer mais um parênteses, eu tenho uma ligação afetiva muito forte com o JN, foi o JN que me ensinou a ler. Eu comecei a ler e a interessar-me pela vida, através dos jornais, logo a seguir ao 25 de Abril, eu era miúdo com 6 anos no 25 de Abril, portanto estava no início da minha vida escolar, e o meu pai comprava sempre o JN, o de norte a sul, e era isto que eu queria dizer. Havia uma secção no JN à qual nós íamos logo imediatamente, chamava-se de norte a sul. Foi onde eu comecei a trabalhar. Que era a secção local, digamos assim, a secção regional. O JN tinha uma implantação regional incrível nessa altura. Tinha correspondentes em todo o lado. E não me venham dizer que esse não é o melhor modelo de negócio para um jornal, para um projeto jornalístico. O melhor modelo de negócio para um projeto jornalístico é sempre a diferenciação. Não é tornar-se igual a todos os outros. E o grande problema do jornalismo em Portugal foi esta progressiva equiparação de uns aos outros, aquilo que eu agora vou ser um bocadinho académico, Pierre Bourdieu, um sociólogo francês da ação, chama a circulação circular da informação. Okay? Ele tem um livro que curiosamente se intitula Sobre a Televisão, editado em 1997. Ele é um dos chamados adiantados mentais que eu gosto de citar. O Pierre Bourdieu tem já faz esta análise nos anos 90 a dizer que já se nota a circulação circular da informação. As coisas andam à volta do mesmo. Certo. É verdade. Não há marcas distintivas. Exatamente. E nós, quando tivemos precisamente a superimposição sobre aquilo que nós jornalistas sabíamos que era preciso fazer, porque os jornalistas sabem fazer jornalismo e sabem que o jornalismo e têm a certeza de que o jornalismo chega às pessoas e que as pessoas depois o reconhecem. Este senhor é fantástico, este último entrevistado. De facto, tu tinhas razão. As primeiras entrevistas não refletiam aquilo que vocês, o património de opinião que as pessoas de facto têm sobre isto. As pessoas quando param e pensam, eu volto ao meu chavão inicial, as pessoas quando param e pensam, elas de facto percebem que ter quem lhes dê voz é fundamental. E quem lhes dê voz, aí está. Essa é a matriz da descentralização, Pedro. Essa é a matriz da descentralização. Dar voz às pessoas. Foi uma das lutas que eu travei sempre quando estive na RTP Porto, foi não deixar que a RTP Porto perdesse importância no contexto nacional da RTP. Porque uma RTP Porto forte era um serviço público forte. Um serviço público, um serviço às pessoas forte. Então, alguém pensa que vai recorrer a um hospital, alguém do Porto vai recorrer a um hospital em Lisboa? Claro. Os serviços públicos
E o jornalismo, aí está a tal necessidade que nós temos de reconfigurar um conceito de serviço público que abranja estas situações. O jornalismo só pode ser serviço público quando está implantado localmente também. Belíssima frase e, se me permites, uma excelente forma de terminarmos o programa. Refletimos sobre esta temática e penso que refletimos de uma forma muito séria. Luís Miguel Loureiro, obrigado por teres vindo, repito. O Luís, obrigado, jornalista... e quero desejar as felicidades possíveis, mas muita força aos camaradas do JN, do DN, do Jogo, da Global Media. Muito bem, dizia eu aos nossos telespectadores, não relembrava Luís Miguel Loureiro, professor de Comunicação Social, mas jornalista durante muitos anos na RTP, e que usa aqui umas palavras que nós também subscrevemos para vocês. Naturalmente, o Augusto Correia, jornalista há 29 anos, no Jornal de Notícias, e membro do Conselho de Redação. Vais agora voltar para esta vossa ação de luta e fica também aqui a nossa solidariedade, evidentemente. Obrigado por darem a oportunidade, obrigado pela vossa solidariedade e pelas palavras que o Luís Miguel Loureiro sublinhou, que é o produto diferenciado que é o JN e que é isso que é preciso manter. E vamos todos continuar muito atentos aos desenvolvimentos, que ninguém sabe efetivamente quais vão ser. Muito bem, Ordem do Dia regressa amanhã, já sabe, às 11h05, mas hoje, dentro de poucos minutos, notícias atualizadas ao meio-dia em ponto. Continuem connosco. Bom dia.